Oi, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre hematopoiese hoje. A hematopoiese é um processo de produção das células do sangue que envolve proliferação, diferenciação e maturação celular. É um processo fundamental porque as células precisam ser renovadas o tempo todo no nosso organismo e ela depende da hematopoiese. A hematopoiese possui algumas fases, a fase mesoblástica, a hepática e a medular. Todas elas acontecem na fase intrauterina, sendo a fase mesoblástica a fase inicial, no saco vitelínico, a hepática ocorre no fígado e a medular na medula óssea. E o animal, depois que ele nasce, ele vai continuar produzindo células na medula óssea, As linhagens celulares, elas são a partir de células tronco, que são as células mãe, a célula progenitora primária, e que são capazes de produzir novas células troncos e também se diferenciar em outros tipos de linhagens, que são as mieloides e as linfóides. Então, a gente tem algumas definições importantes, Hematopoiese é o processo geral de produção de células sanguíneas, a eritropoiese é o processo de produção de hemácias, os eritrócitos, a leucopoiese, que é o processo de produção de leucócitos, granulocitopoiese, processo de produção de granulócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, monopoiese, que é o processo de produção dos monócitos, linfopoiese, de produção de linfócitos, e a trombocitopoiese, que é a produção de plaquetas, Tanto os monócitos como os linfócitos são considerados também leucócitos, juntamente com os neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Na eritropoiese, a gente pode perceber que a gente tem ali o proeritroblasto, que vai dar origem aos eritroblastos. Então, a gente tem uma célula grande, que vai dar origem a uma célula grande também, um pouco menor. Ambas são mais azuladas, se você perceber. E elas vão dando origem a outras células que vão sendo mudando de cor e de tamanho, O que é importante na eritropoiese é você entender que ela é o processo de perda de núcleo da hemácia, A hemácia é uma célula anucleada. E a última fase da perda de núcleo é ali no reticulócito, Que é uma célula muito importante que você mensura também no hemograma. Se você tem que pedir a parte, obviamente, mas o reticulócito, ele tem um resquício de núcleo ainda e algumas organelas que depois elas são perdidas, expulsas da célula por conta de enzimas, tá bom? A granulocitopoiese, você vai ter a formação de mieloblastos, que vão dar origem aos promielócitos. O que é importante nesse processo é que essas células, elas possuem grânulos, grânulos azurófilos, que configuram essa característica de células granulócitas, que são os eosinófilos, neutrófilos e basófilos. Na monopoiese, a gente tem, então, os mieloblastos, que vão dar origem aos monoblastos, que, por sua vez, vão dar origem às outras células, em diferenciação e maturação, até chegar no monócito. O monócito é uma célula importante, uma célula mononucleada, que quando ela migra para o tecido, do pool marginal para o tecido, ela se transforma em macrófago, que vai agir ali no sistema imune. E a linfopoiese, ela é a produção de linfócitos, Então, os linfoblastos vão dar origem aos prolinfócitos, que por sua vez vão dar origem a outras células, se diferenciar e dar origem a natural killer e aos linfócitos T e linfócitos B, que também agem no sistema imune, principalmente relacionado a vírus. E temos também a trombocitopoiese, que é o processo de diferenciação e maturação que dá origem aos trombócitos, chamados também de plaquetas. As plaquetas são células muito importantes que agem na hemostasia, principalmente na hemostasia primária. Então, a gente pode finalizar com esse quadrozinho que fala sobre os diferentes compartimentos, que é o medular, o sanguíneo e o tecidual. As células, principalmente os leucócitos, na realidade, Eles fazem de AP10, então eles migram de um compartimento para o outro. Eles migram do sangue para o tecido, Quando isso acontece, por exemplo, o monócito, quando ele migra para o tecido, ele se transforma ou em macrófago ou em célula dendrítica mieloide. O que depende disso é o tipo de tecido, que ela vai fazer essa migração, dessa diapedese. E o linfócito também tem essa característica de fazer migração de AP10, E ele se transforma em plasmócito.
Mas depois a gente vai falar muito sobre isso também, quando a gente falar de patologia clínica. É isso, muito obrigada, espero ter ajudado vocês.